Ravissani Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Riqueza Real. Valores em formato de negócios. Loop Work. Infinitas possibilidades. Já vai começar, Ravissani Live Show. Já vai começar, Ravissani Live Show. Muita alegria pra compartilhar e sabedoria pra vivenciar. Aumentar o volume que o Ravi chegou. Estamos aqui. Ravissani Live Show. Aumenta o volume que o Ravi chegou. Já estamos aqui. Ravissani Live Show. Boa noite! Sorria com alegria e viva a vida com muita sabedoria. Mais uma edição da Ravissani Live Show no ar. Em rede nacional, por todas as emissoras parceiras. Maestro, que alegria! Mais um programa, Ravi. Estamos aqui Na Loop Work. no coração da Faria Lima. E estamos sendo exibidos também pelo YouTube do Instituto Ravissani. Milhões de pessoas nos assistem, maestro. Muito bem. Que alegria, mas você sabe qual é o animal que já valeu muito, mas que atualmente não vale nada? Não sei não, Ravi. O javali. Meus amigos, do meu coração para o seu coração. Saiba que a sua vida afeta os demais. Às vezes não percebemos que tudo que fazemos afeta não só nossas vidas, mas toca outras também. Um único sorriso alegre pode sempre animar o dia de qualquer um que estiver passando por seu caminho. Um pouquinho de atenção, demonstrando que se importa com o próximo, cria um raio de sol, do qual vocês dois poderão desfrutar. Sim, a cada vez que você estende uma mão amiga, a cada vez que demonstra que se importa, entende, toda vez que tem uma palavra amável e gentil para oferecer, você ajuda alguém a encontrar beleza nessa preciosa vida que vivemos. Você está no caminho certo. Pois alegria traz alegria, carinho e amor. E acreditem, esse é o tesouro do qual a satisfação é feita. Meus amigos, o programa de hoje é um programa muito especial, porque eu vou receber um CEO importante, um homem bem-sucedido, mas acima de tudo um grande amigo que a vida me deu. Hoje, maestro, eu vou conversar, sabe com quem que já está no estúdio? Quem? Com José Benício, o CEO e fundador da Casa do Crédito. O programa de hoje está maravilhoso! Não saiam daí, daqui a alguns segundos a gente volta. Fica aí. Daqui a alguns segundos a gente já volta. Estamos de volta! Ravissani Live Show! É o maestro, é o Thiago Miranda no teclado. É o menino Jota na bateria eletrônica. É o Almôndega no baixo. Baixista, Almôndega.
alegria, maestro. Hoje o meu convidado vai nos emocionar. Ele vai nos emocionar porque a história dele é um legado. Mas chegou o momento de chamá-lo já? Ainda não chegou. Será que vai chegar agora? Pode chegar. Vamos ver. Chegou o momento de recebermos o nosso ilustre convidado. Ele é o exemplo do vencedor, o menino pobre do interior de São Paulo, que conheceu o mercado financeiro e, por meio de seu empreendedorismo, montou sua própria instituição financeira, a Casa do Crédito, numa batalha de gigantes. Ele foi vitorioso no mundo empresarial e espiritual e construiu um legado de vitórias. Ele superou seus desafios e conquistou seu espaço no mercado mais agressivo do mundo. Eu vou conversar hoje com o meu querido amigo José Benício de Oliveira Neto. Seja muito bem-vindo! Vem pra cá! José Benício de Oliveira Neto, esse é o nome completo? Esse é o nome completo. Que alegria te receber aqui no palco da Arafcine Live Show. Você que é um irmão. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Para mim é uma grande satisfação, uma alegria muito grande de estar junto com você, que é mais do que um irmão, é um verdadeiro irmão. Muito obrigado, José. Antes da gente conversar, e essa conversa vai agregar muito valor para a vida de todos os nossos espectadores, e, José, eu fiquei sabendo que um rabino foi lá no seu escritório e colocou o mezuzá, é verdade? Quem foi que colocou lá o mezuzá? Você. Que foi uma grande alegria. E agora muita proteção, muita brahá, muitas bênçãos para a sua Amém. empresa, que já está no mercado há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Vamos completar 22 anos agora em agosto. 22 anos de Casa do Crédito. 22 anos de Casa do Crédito. E esse nome é bom, hein? Casa do Crédito. Esse nome é maravilhoso. Esse nome é É redondo. o nome que por si só já diz tudo, né? Já diz tudo, ele já sintetiza tudo. E você... É verdade que você e tua esposa iam na rua dando crédito para aqueles camelôs, para aqueles vendedores ambulantes? É verdade que é assim que começou essa trajetória? É verdade. Quando nós começamos lá em 2002, nós saímos de porta em porta oferecendo crédito na região de Santo Amaro, na Zona Leste, e a gente oferecia crédito como se fosse um valor de hoje de R$50. R$50. O nosso cliente pegava o crédito de manhã, ia comprar os seus produtos, vendia e à noite chegava, nos pagava, não pagava no dia de manhã e tomava outro empréstimo. E assim a vida foi seguindo. E isso é de uma nobreza gigantesca, porque ele precisava desse crédito para poder trabalhar e trazer comida para sua família. Você fez uma abertura do programa hoje linda, Obrigado. quando você fala que a gente precisa ajudar o irmão. Sim. Né? A gente precisa ter essa atividade. E a Casa do Crédito, quando ela nasceu e até hoje, né, nesses longos quase 22 anos de vida, o que nós temos feito? Contribuído significativamente para que as pessoas, os pequenos empresários, os microempresários, possam desenvolver e crescer e buscar voos maiores também no empreendedorismo. Eu acho isso de uma nobreza maravilhosa, porque esse público ele precisa de uma atenção, Claro. ele precisa de um suporte. E se você vai nos grandes bancos, eles não se preocupam, esse não é o foco, né? Esse microempreendedor que às vezes precisa de um microcrédito. Exatamente. E aí a Casa do Crédito inovou e trouxe para eles a dignidade. Essa aqui é a palavra. Eu acho que essa palavra é perfeita, né? Você consegue reconhecer no pequeno empreendedor, no empreendedor de menos capacidade financeira, mas com muita capacidade profissional de desenvolver o seu negócio, de ter oportunidade no mercado tão difícil quanto é o mercado brasileiro. É muito agressivo, é muito agressivo. Inclusive você tem uma intimidade com o mercado financeiro. É Pelas nossas conversas, pelos nossos encontros, eu enxergo você como uma autoridade no que diz respeito ao mercado financeiro. E como é que ele cruzou o seu caminho? Óbvio, a Casa do Crédito, nós já vamos falar daqui a pouquinho, como ela cresce, como ela vem se desenvolvendo, quais são os desafios atuais. Mas o mercado financeiro cruzou o seu caminho em que momento da vida? Você se apaixonou por ele? É muito interessante essa história. Eu trabalhava com meu pai numa padaria, ele era padeiro,
E eu trabalhava na padaria junto com ele. Um dia nós brigamos, ele brigou comigo, né, me deu uma chamada de atenção, porque eu sempre gostei muito de estudar. E ele falava para mim o seguinte: isso aqui não é vida para você. Você tem que sair daqui e procurar alguma coisa. Eu tinha 13 anos na época. E aí, um belo dia, eu falei, hoje eu vou procurar emprego. E saí procurando emprego. E achei 5 empregos naquele dia. Aquela época era diferente. E um dos empregos que eu achei foi no Bradesco. No Banco Bradesco. E aí eu cheguei em casa e falei, pai, eu tenho um emprego aqui na ótica, tenho na farmácia, tenho numa construtora e tenho aqui no Bradesco. E tinha um outro lá, que era, acho que não me engano, numa loja de imóveis. E aí meu pai falou, não, você vai trabalhar no banco. Naquela época, trabalhar em banco era uma coisa assim nobre, né? E aí, então, eu acabei indo para o Bradesco e comecei minha vida profissional no Bradesco e me apaixonei pela vida financeira, pelo mercado financeiro. Você ficou quanto tempo no Bradesco? Fiquei mais de 23 anos no Bradesco. E você passou por todos os Eu departamentos dentro do Bradesco? Tudo. No Bradesco eu passei por tudo que você possa imaginar que uma pessoa pode crescer dentro do banco. Que legal. Eu saí de contínuo, até teve uma história, tem algumas histórias interessantes, uma delas, um gerente que eu tinha pedia para eu lavar o carro dele. Eu chegava de manhã, o carro dele ficava lá na casa dele e ficava debaixo de uma árvore quando os pombos faziam as suas festas, e aí ele chegava de manhã e falava, Benício, vai lá lavar meu carro? Você era estagiário, né? Eu era contínuo. E aí eu ia, né, lavar o carro dele com todo o prazer do mundo, né? E cheguei a viajar dentro do banco, com o presidente do banco, então, o seu Brandão, por todo o Brasil, dentro do avião do próprio banco, junto com o presidente, fazendo reuniões no Brasil inteiro. Quer dizer, você começou como contínuo. E chegou até a diretoria. Cheguei até a diretoria do banco. A ponto de voar na mesma aeronave do banco com o presidente do banco. O presidente, com o vice-presidente, com alguns diretores, junto comigo. Isso é maravilhoso, né? É cuidar bem dos seus clientes, tratar os seus clientes com dignidade, com respeito, né? Com processos e produtos justos. Isso faz a diferença para qualquer instituição, seja um banco, seja uma indústria, seja uma empresa de prestação de serviço, qualquer segmento do mercado, o cliente tem que ser olhado com dignidade, com respeito e com toda a atenção possível. E criar diferenciais para que ele escolha você e não o outro. Esse é o grande objetivo, né, do banco, é você conseguir ter produtos e serviços que se destacam do mercado pela coerência do serviço, pelo preço justo, pelas condições que o produto oferece, né? Acho que esse é o grande diferencial que qualquer empresa tem que ter. E um banco mais do que isso, porque hoje a concorrência de banco, cada dia nasce um banco novo, né? Exatamente. Agora, principalmente com as plataformas digitais, você tem vários bancos digitais, sem agência. Sem agência. Hoje 100% online. 100% online. E hoje você tem uma concorrência muito grande no mercado financeiro. Claro. Sempre teve. Claro. Mas o mercado financeiro era um mercado de 4, 5, 10 bancos. Hoje você tem 200 e poucos bancos regulados pelo Banco Central e uma diversidade de bancos digitais. O processo para ser regulado pelo Banco Central, ele é um processo muito complexo, porque você recebeu essa regulação. A gente é autorizado pelo Banco Central desde 2002. Aí tem uma jornada. Uma jornada. Esse é um fato assim, bastante marcante na construção da Casa do Crédito. A gente, acho que até hoje, foi a instituição que recebeu a autorização no menor prazo desde a sua entrega no protocolo. A gente demorou 2 meses. Uau. Hoje, a gente tem casos que demoram 2 anos para conseguir uma autorização. E, na época, a gente fez um business plan muito bom. O Sérgio Darcy, que hoje já não está entre nós, mas um grande executivo do mercado financeiro do Banco Central, que nos orientou, e a gente é um recorde no mercado financeiro com autorização tão rápida. Sensacional. E é um processo longo. Isso é motivo de orgulho. Nossa, eu costumo dizer que o Banco Central do Brasil é o melhor Banco Central do mundo e uma das instituições mais sérias, mais competentes que nós temos no Brasil. O pessoal que trabalha lá é muito competente, é muito técnico e muito responsável. Ótimo. Né? Esse, eu acho que, na minha opinião, é com certeza um dos órgãos mais importantes que o Brasil tem. E é por isso que nós temos um mercado financeiro tão forte e competitivo. Sim, sim, sim. Agora, o menino Benício, como é que era? O Zezinho? Como é que te chamavam naquela época? A minha mãe me chamava de Zé. Zé. Meu pai também me chamava de Zé. O Zé. Mas os meus irmãos e minha família toda me chama de Benício. Benício. Benício hoje é um dos grandes nomes do mercado financeiro nacional e internacional. Tem o livro dele que a gente já vai falar daqui a pouco.
mas o Zé, que andava e que ia até a padaria e queria ajudar o pai na padaria. É verdade. E se não fosse a insistência do seu pai para você seguir o seu caminho, nós não teríamos essa preciosidade que é o José Benício de hoje, fundador da Casa do Crédito. Imagina, milhões de vidas foram impactadas pela decisão e postura do seu pai em te incentivar a sair da padaria. Mas esse mesmo pai, ele voltou para casa mais cedo. Voltou muito cedo. E você tinha 14 anos. 14 anos. E como é que foi esse momento, um jovem de 14 anos, de repente o pai, ele acabou falecendo e você teve que arregaçar as mangas, respirar fundo e seguir em frente para dar continuidade aos valores que ele lhe ensinou. Como é que foi essa fase tão marcante, tão difícil da sua vida? É uma parte que me emociona muito, Ravi, porque realmente eu trabalhei com meu pai desde os 7 anos de idade. Com 7 anos eu já ia trabalhar com ele na padaria. E ele sempre foi um incentivador muito forte para que eu estudasse. Sim. Né? E ele falava muito, você tem que estudar, que eu não desejo que você tenha a mesma vida que eu tive. Né? Era uma pessoa muito simples. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei no Bradesco, meu pai não tinha coragem de entrar dentro do banco. Às vezes ele saía para me levar um lanche. Por ser né? humilde. Por ser muito humilde. Ele batia na porta, falava com o segurança e pedia para o segurança me chamar porque ele tinha receio, vergonha de entrar dentro do banco. Olha só. E meu pai me ensinou muitos valores. E eu o perdi num acidente de veículo, do qual eu estava junto. Eu também sofri, fiquei em coma, inclusive, nesse acidente. E Deus, com a sua grande misericórdia, entendeu por bem, naquele momento, recolhê-lo. Né? E aí, eu fiquei sabendo que ele tinha morrido depois que eu estava já dentro do hospital, já alguns meses em coma, e recuperando. E quando um tio meu chegou para mim e falou, o tio Toninho chegou para mim, eu estava na casa dele porque eu não fui para a casa da minha mãe na época, porque ninguém queria me falar que ele tinha morrido, né, dada a ligação que eu tinha muito forte com meu pai. E eu fiquei na casa dessa minha tia Neide e do meu tio Toninho, e um belo dia ele tomou todas para me dizer que meu pai tinha falecido. E aí minha mãe chegou, aí eu falei, mãe, eu já estou sabendo que o pai faleceu. Aí fomos embora para casa e chegamos lá, eu, minha mãe, meus irmãos, minha irmã pequena, meus 2 irmãos, a minha irmã Ângela, o meu irmão Adilson e o meu irmão Betinho. E eu me vi, já trabalhava no Bradesco, e eu me vi na responsabilidade de cuidar da casa. Minha mãe não trabalhava naquela oportunidade, e o único que tinha salário para poder pagar as contas era eu. Uau. Do Bradesco. Uau. E foi um momento difícil, mas eu tive uma mãe maravilhosa. Minha mãe, ela me deu todo o direcionamento, ela era minha incentivadora. Eu chegava da escola de noite e ela sentava comigo, a gente ficava conversando até altas horas. Eu chegava tarde da escola, né? E a gente ficava conversando, ela me orientava. Depois ela começou a trabalhar como servente de grupo escolar na Prefeitura de São Paulo. Ela fazia lanche, a tia Nô, né? E minha mãe foi uma pessoa incrivelmente valiosa. Ela de uma garra. Eu nunca vi uma empreendedora como ela, né? A minha mãe ganhando um salário né? Sim, muito mínimo. pouco, mínimo, né? Ela conseguiu terminar a casa que meu pai tinha começado. Ela construiu mais 6 casinhas de aluguel, e eu perdi ela para a Covid. Né? Infelizmente, a gente perdeu ela em 2021, em fevereiro, por conta da Covid. Puxa, que a levou. Gostaria de tê-la conhecido. Ela é uma pessoa maravilhosa. E eu fui a última pessoa que ela ligou. Quando minha cunhada levou ela para o hospital, ela pediu, já indo para ser entubada, ela pediu para a médica, enfermeira, alguém lá, me ligar. O Covid tomou conta. Tomou conta. E aí, antes de ser entubada, ela pediu para me ligar. E quando ela me ligou, ela falava de um gigantismo, de uma perseverança, de uma positividade. Ela virou para mim, eu vou sair dessa. Eu vou sair dessa. Eu já passei por tanta coisa, essa vai ser mais uma. Pode ficar tranquilo, pode falar para os teus irmãos que eu estou bem, eu vou ser entubada, mas eu estou bem. E, infelizmente, em 13 dias, ela não aguentou e o Senhor acabou recolhendo,
e eu tenho certeza que Deus colocou ela dentro do seu jardim porque ela era uma Sim, flor linda, sim. maravilhosa. Qual era o nome da mamãe? Noêmia. A dona Noêmia, que agora está dançando de alegria, porque ela está enxergando que você está aplicando tudo que ela te ensinou. E você é uma extensão dela agora na Terra. Com certeza. Você e os seus irmãos. Minha mãe me deu valores, me ensinou a respeitar o ser humano, me ensinou a respeitar a diversidade. Minha mãe me ensinou a trabalhar muito, a me dedicar muito. Foi uma incentivadora da empresa, da Casa do Crédito, quando eu comecei a Casa do Crédito. Ela foi uma das grandes incentivadoras minhas. Todo dia minha mãe me ligava para saber alguma coisa, como é que estava. Ela foi de uma sabedoria ímpar. Acho que se Deus colocou uma pessoa tão abençoada no mundo, essa era a minha mãe. Dona Noêmia. Essa era a minha mãe. Puxa, Dona Noêmia. Ô, Benício, a Dona Noêmia, então, ela foi a sua grande mentora. Sem dúvida. Ela te ensinou que o trabalho é importante, ela te ensinou que todas as adversidades, na verdade, são oportunidades, mas ela viveu para celebrar a prosperidade Sim. conquistada pela família. Isso é muito interessante de ser pontuado. Porque ela plantou com muito suor, mas ela viveu para colher os frutos. Ela viu toda a minha trajetória. Ela acompanhou o seu sucesso. Ela viu toda a minha trajetória, desde os bancos onde eu trabalhei no Bradesco, depois em outras instituições pelas quais eu passei, sempre com cargos de liderança, com cargos de diretoria, em posições de destaque, né? Então, ela viu toda a minha trajetória. Eu costumo dizer que minha mãe sempre, e toda vez que ela falava comigo, ela falava, não, você não parou ainda não, você tem que continuar. Ela sempre me cobrava mais. Eu concordo mais, com ela, mais, não vai me mais. parar. Você Não tem vai muito parar. ainda a construir. Benício, você presenciou, você viveu todas as crises financeiras do Brasil, Vivi. todos os regimes. Vivi. Como é que é para um banqueiro lidar com essa insegurança jurídica do nosso país? Ele já vai responder isso logo, depois de um breve intervalo. Não saiam daí, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí. Estamos de volta! Rafsani Live Show! Rede nacional por todas as emissoras parceiras, pelo YouTube do Instituto Rafsani. Eu tenho ao meu lado José Benício de Oliveira Neto, o menino Zé, que prosperou. Estávamos falando porque você viveu. É muita mudança, é muita instabilidade, principalmente no mercado financeiro. Isso gera uma insegurança e vocês, banqueiros, já estão até vacinados para esse tipo de situação, não? Tem que estar, né? Tem que estar. O mercado brasileiro é muito volátil. Muito. A gente sofre a influência de muita coisa no mercado financeiro. Muitas decisões do governo, nacionais ou fora do Brasil, acabam afetando o mercado financeiro, direto ou indiretamente. Então, a gente tem que estar muito antenado em tudo que está acontecendo, porque a gente mexe com uma coisa que é muito importante, que é o bolso. Sim. Né? Se eu encostar a mão no teu bolso, a primeira reação sua é se afastar. Claro. Então, essa é uma grande dificuldade que o mercado financeiro tem. Mas o Brasil, acho que com todos esses planos, com tudo isso que nós passamos, nós aprendemos muito. E é por isso que hoje a gente tem um mercado financeiro tão forte, tão resiliente, né? Com instituições muito sérias, muito comprometidas. E temos um Banco Central, como eu já disse aqui, muito atuante. Isso é muito importante para a segurança dos nossos clientes, né? Que o país tem que ter decisões coerentes com aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Claro, claro. Qual foi a pior, na tua opinião? A pior crise financeira? Acho que a gente teve várias. Teve várias, mas eu acho que a que mais mexeu com os seus empreendimentos. A que mais mexeu com o povo brasileiro, acho que foi o Plano Collor. Isso, ele queria diminuir a inflação, então ele queria tirar o dinheiro do mercado. Ele queria tirar o dinheiro de circulação e tomou uma medida, né, drástica, muito drástica, de recolher o dinheiro da população. E aí foi uma dificuldade. Eu me lembro, por exemplo, nessa época eu estava no Bradesco e a gente ia fazer pagamento de folha de pagamento nas agências. E as empresas chegavam lá com seus funcionários e não queriam nem saber. O banco não tinha dinheiro. Como é que fazia o pagamento da folha de pagamento? Né? Não tinha como
pagar. E os funcionários querendo invadir o banco, querendo quebrar tudo. Teve um líder sindical, que eu não vou falar o nome dele aqui, que ele entrou dentro de uma agência nossa e deu um murro na cara do gerente, como se o gerente da agência fosse o culpado pelo aquilo que estava acontecendo. Ele agrediu, deu um soco na cara do nosso gerente. Então, foi um plano muito, muito esquisito, né? Teve o plano cruzado, que foi o primeiro logo depois da abertura, né, vamos dizer assim, que nós saímos do regime militar para o regime democrático, né? Então, a gente passou por várias... E você viveu também, o Plano Real. Plano Real, um plano que foi o plano mais bem elaborado, né? Muito bem articulado, que houve uma inteligência de fazer essa transição do que era um regime altamente inflacionário para um regime que a moeda estaria estável. Nós chegamos a ter o real a $1. Um para um. Né? E essa transição, eu acho que foi o grande sucesso do Plano Real, para um regime sem inflação, mas houve uma sabedoria, uma forma de transpassar esse período difícil. Sim. Né? Ô Benício, agora, a Casa do Crédito, ela nada mais é do que um banco, só que o foco desse banco é proporcionar o crédito em garantias. Isso você vislumbrou como uma necessidade e a essência do empreendedor é solucionar um problema. Você percebeu que esse problema existia e você, junto com a tua esposa, óbvio, indo de barraquinha em barraquinha, mas depois formalizando isso cada vez mais, o nível de inadimplência desses microempresários era muito grande, porque eu imagino que é um desafio, você tinha que apostar no escuro. Sim. A trajetória diz o seguinte, que a pessoa, quanto menos capacidade financeira ela tem, mais honradez ela tem com o seu nome, que é o seu principal... Essa é a estatística. O seu principal ativo, o que é? O seu nome. Né? Se você perde o seu nome, você perdeu referência. Né? Então, o microcrédito tradicional, o microcrédito de raiz, isso, sobretudo, com as mulheres do que com os homens, elas são muito mais responsáveis no pagamento. Elas são muito mais responsáveis com aquilo que ela toma de crédito e como ela vai administrar esse crédito. Então, sim, existe uma diferença muito grande da inadimplência quando você atua com microcrédito, principalmente com as mulheres do que com os homens. As mulheres são mais responsáveis. Mas, claro, existem também empresas muito pequenas que acabam tomando o crédito mais do que se pode. Né? E aí é realmente um dificultômetro muito grande. Ou seja, eles falham na análise. Ele fala, não é nem na análise, porque esse cliente de microcrédito, eu acho que assim, ele não tem uma capacidade analítica muito forte. Ele olha o seu bolso. E um grande problema do micro e pequeno empresário brasileiro, e até de grandes empresas médias e pequenas, é misturar o caixa da pessoa física com o caixa da empresa. Quando começa a ter essa falta de coerência, de organização, né, de estrutura, e aí é onde a empresa realmente sofre. Uau. Porque o cliente ele acha que aquele dinheiro é dele. Não, o dinheiro não é dele, é da empresa. Né? E aí ele começa a administrar mal e é justamente um dos momentos mais difíceis que a empresa passa e é onde vai e quebra muitas empresas no Brasil. Hoje, os maiores clientes da Casa do Crédito são pessoas físicas ou jurídicas? São empresas. São empresas que precisam de crédito para respirar. Sim. Folha de pagamento, capital de giro. Capital de giro, o crédito para ele poder bancar, comprar o seu produto ou fazer a produção do seu produto, enfim. O principal produto nosso, o principal negócio, o próprio nome já diz, né? Crédito. E no Brasil, não é de hoje que a gente tem uma grande deficiência no Brasil em crédito. Se você vê as carteiras de crédito no Brasil, elas crescem poucos percentuais. Né? A gente ainda tem, em relação ao PIB, um espaço gigantesco para crescer no Brasil. Mas o crédito no Brasil, claro, por conta, claro, da inadimplência, acaba aumentando o preço do cliente que paga em dia. Mas com as ferramentas hoje de inteligência artificial, a gente consegue melhorar muito essa análise de crédito, minimizando esse
esse custo para o cliente que Sim. realmente é um bom pagador. Sim, Agora, com o Open Finance que está entrando, também vai ser uma forma interessantíssima da gente poder melhorar o rating dos clientes ou melhorar a análise de crédito para o cliente, porque você vai ter acesso a esse cliente em diversos outros bancos, Sim. e aí você vai poder oferecer um crédito mais equacionado, mais Compatível. equilibrado, Isso. compatível com o que ele Você falou faz. uma verdade, quer dizer, quem é pagador, ele tem que pagar a mais pelo devedor. Exatamente. dizer, Alguém paga esta conta, né? E então as pessoas corretas, as pessoas que honram o seu nome, eles acabam pagando um pouco a mais pelo nível de inadimplência que existe no mercado. Que o mercado tem. E isso faz parte, né? Sim. O dinheiro precisa. Mas hoje o nível investidor de inadimplência precisa ele é ser alto? remunerado. Ele é alto, não? O nível de inadimplência com a pandemia. Alguém que né? nos assiste e gostaria, ele tem dinheiro, eu vou abrir um fundo de crédito. Ele precisa levar isso em consideração. Claro, Como sem é que dúvida. é o nível de inadimplência? Como é que vocês Isso depende muito do segmento. avaliam isso? Depende muito do segmento, Ravi, de onde ele vai atuar. Qual tipo de produto, qual tipo de cliente que ele quer atender, se é a pessoa física, se é um crédito pessoal, se é empresa, se é micro, pequena empresa, porque a gente tem diversos segmentos. A Casa do Crédito é micro e pequena? A gente atua com micro, pequena e média empresa. Até média. Até média empresa. Então, o que a gente precisa olhar é qual é o segmento que esse cliente está atuando. E também em que área do mercado ele atua. Porque você tem o serviço, mas dentro do serviço você tem diversos tipos de serviço. E pode ter serviços que estão bem ou estão mal naquele momento da economia. Assim como na indústria. Você tem a indústria automobilística, mas você tem as derivadas dela. Se o mercado de automobilístico vai mal, é lógico que aqueles que fabricam a peça para o automobilístico vai também ter efeito sobre isso. Claro. Então, você tem que segmentar o máximo possível para entender aonde está efetivamente o risco daquela operação. Sim. E aí você vai poder dimensionar melhor o crédito. Eu imagino que a Casa do Crédito está há 22 quase 22 anos. E você tem um nome, Sim. você tem um prestígio, você tem uma reputação. Então, vocês estão coordenando isso de uma forma brilhante, Obrigado. porque é uma célula muito sensível e vocês estão conseguindo coordenar isso de uma maneira que a empresa perpetue. A empresa vem crescendo esses anos todos, a gente entrou em vários segmentos. Quais são os seus objetivos para a Casa do Crédito daqui em diante? Além do crédito, você está expandindo para o exterior? A gente tem outros negócios, a gente está olhando, por exemplo, o mercado americano. A nossa intenção é abrir o banco também nos Estados Unidos, para a gente poder ter outras formas de atuação. Ainda hoje, pela manhã, eu tive uma reunião com um grupo de Luxemburgo, que a gente está olhando um outro segmento do mercado para abrir uma frente na Europa. Nós temos essa intenção também. São desafios importantes que a gente tem pela frente. É claro que o grande desafio nosso é cada vez mais crescer no mercado brasileiro. Sim. É cada vez mais crescer e conquistar o nosso share dentro desse mercado. O mercado brasileiro é muito grande, né? E nós temos essa intenção de cada vez mais se fortalecer, mas olhando para o mercado internacional, porque o mundo virou uma coisa só, né? Hoje você tem os cross-borders, que você pode pagar uma conta aqui, mas está pagando na Europa, ou está pagando nos Estados Unidos. E, da mesma forma, eles lá, que tem empresas brasileiras lá que querem pagar suas contas aqui, ou empresas brasileiras aqui que querem pagar as contas lá. E tudo isso você tudo isso tem no seu portfólio. Tem que estar no nosso portfólio. Outro Sim. produto que a gente lançou no mercado também, já desde 2018... É o White Label. É o White Label, né? Que é para as instituições ou empresas que querem aproveitar melhor a base dos seus clientes e oferecer outros produtos, mas também para buscar mais fidelização de cliente e buscar outras receitas, porque o mercado como um todo mundo, com a pandemia, perdeu receita. E a gente precisa recompor essas receitas. E as empresas têm que olhar como que aproveitar melhor essa base de clientes que ela já tem. E aí surge o banco digital, e o banco digital surge exatamente nesse momento para você trazer mais fidelização, oferecer outros produtos que vão agregar valor para a sua base de cliente, Sim. mas também vai trazer receitas adicionais. E ele pode usar a sua estrutura para isso. Sensacional. Claro, Benício, sentar na sua cadeira é de uma responsabilidade gigantesca, mas você foi escolhido, você foi preparado e você respirou esse oxigênio, por isso que você hoje é o CEO da Casa do Crédito e está levando ela a patamares que nem você
imaginava que chegaria. Mas muitas pessoas têm um certo preconceito com as, não vou falar, com as instituições de crédito. E eu gostaria que você aproveitasse aqui o nosso programa para explicar isso, para desmistificar isso. Por quê? Muitas pessoas acabam compreendendo de uma maneira equivocada essa taxa de juros que vocês aplicam quando vocês proporcionam o crédito. E acho que isso é válido, mas provavelmente eu tenho certeza que você já foi criticado, que você já foi talvez difamado por está extorquindo, ele está cobrando uns juros que não é proporcional. Como é que você, nesse exato momento, para quem nos assiste, poderia explicar de uma forma breve esse assunto da taxa de juros sendo aplicada no crédito gerado? Ele já vai responder isso logo, logo, depois de um breve intervalo. Saiam daí. Falar da taxa de juros. Estamos de volta! Rhapsody Live Show! Rede Nacional. Todas as emissoras parceiras. Eu tenho ao meu lado aqui uma autoridade no mercado financeiro, um grande banqueiro, o José Benício de Oliveira Neto. Esse assunto da taxa de juros é um assunto polêmico. Ravi, eu acho que o grande impacto dos juros, é claro, ele é formado pelo preço que o mercado demanda. Claro, né? que isso, inclusive, é uma taxa padrão. O governo ele sinaliza qual a taxa Selic que você vai praticar no mercado. Exatamente. E cada banco, de acordo com os seus custos, de acordo com o seu problema operacional, o seu custo operacional, ele vai praticar determinado juros ou não. E quem determina essa taxa é o Banco Central. A taxa Selic, quem determina é o Banco Central. Né? Ele que sinaliza qual é a taxa. Mas o mercado é que é o grande formador da taxa de juros. Porque se o mercado está vendo que a economia está indo mal, ele vai cobrar mais juros. Ele vai cobrar mais caro pelo dinheiro que você tem. Né? Você, como investidor, você vai querer mais rentabilidade porque o mercado está ruim. Se a economia não vai bem, né? Por que no Japão os juros é 1% ao ano? Nos Estados Unidos também não foge disso. Entendeu? E no Brasil é diferente, porque tem princípios econômicos que são necessários e fundamentais para que a economia tenha a sua estabilidade. Então, o preço dos juros, o preço do empréstimo, ele tem vários agregados e depende disso. Agora, nós, na Casa do Crédito, a gente tem uma coisa muito importante. A gente busca ser o mais possível justo. Justo é Deus, mas a gente procura ser o mais possível justo. Nós não somos a maior taxa de juros do mercado e, muito menos, também não somos a menor taxa do mercado. Mas eu vou te contar uma situação, uma vez, de uma audiência que nós tivemos com um cliente que foi lá questionar a gente pela taxa de juros. E nessa audiência eu fui. Muito interessante isso. Quando nós chegamos lá, a juíza me questionou sobre, mas vocês estão cobrando juros abusivos. Aí eu mostrei para ela, pegamos uma lista do Banco Central do Brasil, mostramos para a juíza todos os juros que eram praticados naquele momento no Brasil e mostramos a taxa de juros que a Casa do Crédito pratica. Aí a própria juíza virou para mim e falou assim, não, mas deve ter alguma coisa errada. Vocês estão entre os menores juros do Brasil. Aí eu respondi para ela, eu acho que está errada a posição que a senhora colocou. A senhora nos colocou numa posição de ser o maior. E tem mais de 20 ou 30 instituições com taxas de juros muito maior do que a Casa do Crédito. Porque o mercado que nós atuamos, se eu cobrar um juro muito acima do padrão e da capacidade dele de pagamento, eu vou contribuir para o final daquele cliente. Eu vou contribuir para que ele quebre. E qual é o grande objetivo do banco? Que os nossos clientes cresçam, que se fortaleçam. Né? Então, a juíza, naquela audiência, inclusive, ela nos parabenizou e colocou que nós estávamos corretos e não aceitou a defesa dos advogados. O cliente não se deu por satisfeito e ele veio aqui no programa e quis cobrar na sua frente. José Benício, muito bom. Hoje, a Casa de Crédito ela selou uma aliança com o Instituto Rafsani. É verdade. E eu fico muito feliz de você ter aceito essa nossa proposta para que o programa possa promover e disseminar cada vez mais tudo que a Casa de Crédito tem a oferecer para os microempresários, para os empresários da classe média, para os empresários, às vezes, que eles são empresários bem-sucedidos, mas, num determinado momento, ele teve que comprar
uma parte do seu sócio, ou ele precisou investir, abrir o capital, e ele agora está num momento que ele precisa de crédito. E ele pode recorrer à casa de crédito. E o principal produto hoje que a casa de crédito tem a oferecer para essa classe, para esses empreendedores, é o empréstimo, é o crédito para capital de giro com garantia de imóveis. Não é isso? Gostaria que você explicasse mais sobre esse crédito específico para que os nossos espectadores, os empresários que nos assistem, possam recorrer a esse recurso quando eles necessitarem, com juros competitivos. Muito competitivo. Olha, nós temos um produto que chama Capital de Giro com Garantia de Imóvel, que a Casa do Crédito possui, né? E é um diferencial muito grande esse produto. Por quê? Nesse produto, imagina vários créditos ou empréstimos que você tem no mercado, você pode consolidar isso num único empréstimo, aumentar o seu prazo em até 10, 15 anos. Ele tem 15 anos para pagar. Ele tem 15 anos para pagar, com uma taxa de juros muito mais baixa do que qualquer outro capital de giro do mercado, e você vai equalizar a sua prestação ao longo do seu fluxo de caixa, porque isso é muito importante. O empresário precisa entender que o capital de giro que ele toma tem que estar equalizado com a capacidade de receita que ele consegue fazer. E esse produto, que é o capital de giro com garantia de imóvel, é um produto muito interessante para nós, mas principalmente para o cliente, por ser uma taxa bastante competitiva, com prazo dilatado, onde ele equaliza o seu caixa com a prestação. E isso dá uma flexibilidade enorme para o cliente poder investir o seu caixa no seu negócio. E é isso que importa, né? Que ele consiga pegar esse dinheiro e transformar em produto ou em serviço. Expandir. Claro, sem dúvida, investir. Investir e crescer. Então, você que nos assiste e você precisa de capital de giro, você precisa de um crédito específico, você tem a Casa do Crédito à sua disposição. Está aparecendo aqui um QR Code, está aparecendo aqui um link. Para você entrar em contato com eles, o seu José Benício vai te atender com todo o amor e carinho, principalmente se você falar que você chegou até eles pelo Ravsani Live Show. Nossa, vai ser uma honra para nós. Eu acho que essa parceria engrandece a Casa do Crédito. Eu é que me sinto honrado de poder participar com você na instituição, participar desse programa e do trabalho que vocês estão desenvolvendo em prol da sociedade. Eu acho que isso vem muito de encontro com a missão da Casa do Crédito, que é promover o desenvolvimento econômico e social dos clientes, funcionários, acionistas, mas principalmente, né, da sociedade brasileira. Eu acho que isso vem muito de encontro. Nós é que estamos muito felizes de ter a oportunidade de estar junto com vocês. Obrigado, José Benício. E nós escolhemos a dedo os CEOs que fazem parte do nosso ecossistema. Inclusive, você vai receber agora no ar a sua pulseira de CEO membro do Ravsani Prime Club. São esses CEOs que fazem a diferença e que estão revolucionando positivamente o mercado brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aplausos para o José Benício. Querido, e esse livro aqui, Ousando Ser Grande, da Casa do Crédito, Casa do Crédito, que é um nome tão bom que o Silvio Santos quis comprar esse nome, na verdade. É verdade. Ele quis comprar o seu nome. Ele queria comprar. Ele gostou do nome, Casa do Crédito. Ele queria comprar o nome. E você, inclusive, trabalhou um pouquinho na diretoria. Eu passei por algumas instituições, né? Passei do Bradesco, eu fui para o Lloyds, do Lloyds Bank eu fui diretor, depois eu fui diretor do ABN AMRO Bank, fui vice-presidente também do ABN, depois fui vice-presidente do Santander. Ótimo. Passei pelo Grupo Silvio Santos, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lá no banco. A gente participou de uma época que o banco estava abrindo capital. E isso foi um diferencial para o Grupo Silvio Santos na época. Foi, sim. Também trabalhei no Rabobank, que é o maior banco de agronegócio do mundo. Uau! O único banco AAA do mundo. E a gente montou uma operação de agrobusiness no Brasil que, com certeza, foi e é uma das principais no mundo todo, né? E aí fui também fundador da Casa do Crédito. Mas eu acho que é muito importante colocar aqui, Sami, que eu quero fazer um agradecimento usando o teu programa. Principalmente algumas pessoas importantes. A Cristiane, minha esposa. Cristiane, que me recebeu sempre tão bem na Casa do Crédito, que é a grande mulher ao lado deste grande homem, merece todos os seus agradecimentos e a nossa homenagem.
Claro, ela sempre foi meu braço direito, minha força, minha E motivadora. ela esteve ao seu lado em todos os momentos. Em todos os momentos Na da dor, minha vida, na dor, na alegria. na alegria. Ela sempre esteve junto, sempre presente. Isso é verdade. Né? Fizemos a Casa do Crédito e eu devo muito à ajuda, à orientação, ao apoio que eu tive dela. Aos meus 2 filhos, né, o Yuri e o Caio. Que já fazem parte do grupo? Que fazem parte do grupo da empresa e que são pessoas maravilhosas. Né? O Caio, inclusive, trabalha hoje comigo, o Yuri já trabalhou no passado. Sim. Né? E também que são contribuidores importantíssimos para o sucesso da Casa do Crédito. E, claro, sem deixar de citar os funcionários que estão, que já Todos. passaram pela Casa do Crédito. E eu acho a energia que você construiu lá dentro é maravilhosa. Onde todos os funcionários, eles têm uma proximidade muito grande com você e com a tua esposa. É verdade. A gente ali procura criar um clima de muita Família. amigo, de família mesmo, onde as pessoas trabalham. Eu tenho pessoas que trabalharam comigo, que são diretores de outros bancos hoje e que até hoje mantêm relacionamento comigo. Pessoas que montaram empresas e estão hoje muito bem, que trabalharam com a gente na Casa do Crédito ou que trabalhou comigo em outros bancos. Então, a Casa do Crédito é uma formadora de pessoas. E eu devo muito a esse time que nós temos lá. São pessoas muito comprometidas. E a minha visão é que a Casa do Crédito, ela é uma instituição, óbvio, que tem a sua presença dentro do mercado, mas por detrás da Casa do Crédito existe uma causa social muito nobre, que é proporcionar crédito para todos. Não existe nobreza maior do que você proporcionar crédito para todos. E quando eu falo para todos, realmente é para todas as classes, para todas as origens. A Casa do Crédito está lá. Óbvio, vamos fazer uma análise. Você, se enquadrando nesse formato padrão, você vai ser muito bem atendido pelo José Benício e pela sua esposa. Sami, eu vou citar um exemplo aqui. Você concorda comigo que existe uma nobreza por detrás do seu business e é essa nobreza que faz com que você prospere? Eu acho que, assim, a gente teve algumas passagens muito interessantes. Por exemplo, a Casa do Crédito, o governo da Holanda, quando a atual rainha, então princesa máxima, ela foi nomeada como a conselheira mundial do microcrédito pela ONU. E o governo da Holanda escolheu uma instituição para recebê-la aqui no Brasil. E a gente foi uma das instituições que teve presente com a princesa da época, por conta do trabalho que a gente faz e por conta daquilo que a gente sempre teve envolvido, que é fortalecer o microempresário brasileiro. Isso é muito, 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 muito importante. E esse livro, quem quiser adquirir, como é que faz, Benício? Ele pode adquirir no próprio site da Casa do Crédito ou da livraria. Esse livro foi uma biografia. Ousando Ser Grande, você vai ler a trajetória de um menino que nasceu num lar humilde, mas que lutou, que arregaçou as mangas e foi atrás da realização dos seus sonhos, e hoje ele realiza outros sonhos. Hoje a Casa do Crédito realiza sonhos de empresários espalhados pelo Brasil e, em breve, no exterior também. Benício, nossos seguidores, eles sabiam da sua presença. Puxa vida. E eles mandaram perguntas, principalmente os amantes do mercado financeiro. Eles mandaram algumas perguntas, eu acho que só dá tempo de fazer uma, né? Querido Jales, só uma, vamos fazer? Mas antes eu queria mandar uma lembrança calorosa para o Grupo Vale Empreendimentos do Pará, que recebeu o Instituto Rafsani de Comunicação e Cultura Judaica na pessoa do nosso querido diretor executivo, Dr. Douglas Oliveira, que esteve lá no Pará. Inclusive foi recebido também pelo Carlos Antônio Vieira, que é o prefeito de Tomé Açu. Em breve estaremos lá no Pará, selando alianças e plantando sementes revolucionárias também. Vamos fazer a pergunta do seguidor, porque o nosso tempo está acabando e as pessoas que amam o mercado financeiro sabiam da sua presença e enviaram aqui perguntas. Jales, pode fazer uma, né? Olha só. A pergunta da seguidora Larissa. Olha só, a pergunta para o Benício. A Larissa pergunta o seguinte. José Benício, qual conselho você dá para a nova geração que pretende ingressar no mercado financeiro? Ou seja, ela está terminando a faculdade, provavelmente, e ela quer entrar no mercado. Qual conselho você daria para um jovem para ele não desistir? Eu acho que se a pessoa quer entrar no mercado financeiro, ela tem que estar muito, muito disposta a trabalhar muito e estudar muito, porque o mercado financeiro... Continuar estudando sempre. Sempre. O mercado financeiro não para. E nós estamos vivendo um tempo da tecnologia,
né? E hoje a tecnologia anda muito junto com o banco, com o serviço bancário. Claro. Então, se você quiser entrar no mercado financeiro, você tem que estar muito antenado também com o que está acontecendo na área de tecnologia. Por exemplo, com a IA. Isso vai mudar ainda muito mais o mercado financeiro. Então, nós temos oportunidades enormes no mercado financeiro, mas você tem que estar muito disposto a estudar e aberto a novas tecnologias. Isso é fundamental para quem quiser entrar no mercado financeiro. Não se acomodar, continuar adquirindo conhecimento, porque tudo muda A todo em momento. instantes. Não, E esses jovens precisam estar preparados. tem que estar preparado, tem que estar... o mercado financeiro é muito dinâmico. Sim. Né? Você tem que estar antenado, ler muito, buscar muito conhecimento, e entender o que está acontecendo no mundo, porque, às vezes, uma coisa que está acontecendo na África pode mudar o mercado financeiro no mundo inteiro. Sim. Né? E a gente vê hoje várias iniciativas no mercado financeiro no mundo inteiro, seja no Brasil, seja na Europa, seja na África, seja na Ásia. A Ásia também, hoje, é um mercado extremamente pujante. Verdade. Né? E vem muita tecnologia, muita mudança. Então, o mercado financeiro hoje é fundamental. Qualquer um que está no mercado financeiro tem que estar muito ligado ao que está acontecendo nos ambientes E o tecnológicos. Benício deixou aqui um grande conselho sobre a inteligência artificial. Quem dominar essa área vai prosperar muito, não só no mercado financeiro, como em todas as outras áreas do nosso mercado. Você vê agora, por exemplo, a França acabou de anunciar que ela quer estar na frente Sim, da inteligência artificial no mundo. exato. Né? Exato. Então, se nós não tivermos atento a tudo que está acontecendo, nós vamos perder momentos importantes das mudanças financeiras. Benício, ficaria com você aqui a noite inteira. Obrigado. Eu tenho certeza que quem nos assistiu começou o programa se sentindo bem, mas terminou o programa se sentindo muito melhor. Porque ao escutarmos a sua história, nós nos inspiramos. Ao escutarmos a sua trajetória, nós nos sentimos mais fortes para corrermos atrás dos nossos sonhos, para lutarmos cada vez mais em busca dos nossos objetivos, sem desistirmos. Escutando a sua história, nós entendemos que o propósito maior é o grande alicerce responsável pelo nosso sucesso no mundo dos negócios, na vida pessoal e em todas as esferas da nossa existência física. Meu querido Benício, sorria com alegria, que o Eterno o abençoe, abençoe a sua esposa, abençoe os seus filhos, abençoe a Casa do Crédito, que a partir de hoje é parceira do Rav Sani Live Show, e nós convidamos todos os empresários que precisam recorrer a um crédito, seja para capital de giro ou para outras finalidades, que procurem a Casa do Crédito, porque lá ele vai encontrar uma boa condição, uma boa taxa competitiva e o melhor cenário para ele poder quitar essa dívida no tempo certo, até antes do tempo que ele imaginava que precisaria. Muito obrigado, sorria com alegria, e você de casa, uma bênção especial, uma boa semana, porque o programa de hoje vamos encerrar, maestro, mas eu convido vocês até a próxima edição da Rav Sani Live Show! Já vai acabar, vai acabar. Rav Sani Live Show. Já vai acabar, já vai acabar. Rav Sani Live Show. Muita alegria pra compartilhar, sabedoria pra vivenciar. Aumentar o volume que o Rav é show. Rav Sani Live Show. Aumenta o volume que o Benício é show. Benício é show! Rav Sani Live Show. Até a próxima, pessoal!
Trave Sunny Live Show. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Breton, a sua marca. Riqueza Real. Valores em formato de negócios. Loop Work. Infinitas possibilidades.